Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor disse: clama-me no dia da tua angústia, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não conheces. Senhor meu Deus e meu Pai, faz isso acontecer, porque na sua maioria a vida das pessoas que estão aqui estão por um fio, meu Deus. Tem gente aqui que está a ponto de sucumbir, que se um gesto extraordinário do seu espírito e poder não se manifestarem a favor dela, o inimigo dela vai triunfar contra ela, vai conseguir consumar uma destruição que ele já começou, porque não há uma área da vida dela sequer que se possa dizer que está poupada. Na sua maioria, todas as áreas da vida dela estão em estado terminal, meu Deus. Mas como nós estamos vivendo os 3 domingos do impossível, e esse é o último, ele não é só a minha, a dela, a nossa última oportunidade de ver o impossível, e sim a última oportunidade que o Senhor tem, dada pelo teu próprio Espírito, meu Deus, para mostrar quem o Senhor é, e que de fato para ti não há impossíveis em tuas promessas. O Senhor também tem levantar do teu trono, sim, e de operar a favor daqueles que sofrem, e de operar a favor daqueles que gemem, e de operar a favor daqueles que estão uivando de dor, meu Pai, açoitados pelo diabo em seu corpo, alma e espírito. Estenda as tuas mãos para o altar e diga: meu Deus, se aqui estou, é porque creio que o Senhor é o Deus do basta. Estenda as mãos para Jesus e diga: de tanta dor, miséria, você precisa que ele dê um basta. Se é na família, se é na vida amorosa, se é na econômica, aonde é que tu precisas de um basta de Deus? Fale com ele agora, com força e fé. Não basta essa dor e essa aflição. Segure agora a sua garrafinha da gota do milagre, porque o primeiro basta que ele vai operar é na sua saúde física. Eu só lhe pediria que na hora de beber a água, no momento em que nós formos beber, que você não colocasse a boca na borda da garrafinha, colocasse a uma certa altura e distância da boca e bebesse sem tocar os lábios na garrafa. Eu vou explicar por que depois. Levante a sua garrafinha bem alta aos céus. Senhor meu Deus e meu Pai, há quem esteja enfermo no corpo, há quem esteja enfermo na alma, há quem esteja enfermo no espírito, mas diante deles um Deus único capaz de curar a tudo. Então agora mesmo, Senhor, dos céus, tua habitação, ouve a nossa voz, atende o nosso clamor e penetre em cada gota desta água, para que ela produza a cura de que essa gente tanto precisa. Diga: pela fé, está consagrado. Beba da água agora. Um gole só lhe basta. Isso, não toque a garrafinha na boca. Levante, derrame, beba. Feche a garrafinha com muito cuidado. Se certifique de que ela está fechada. E coloque uma das mãos na cabeça e a outra onde você tem uma enfermidade. Feche os teus olhos. O tempo de sofrer já terminou. O tempo de sofrer já terminou. Siga em frente. Siga em frente. É a resposta de Deus hoje para você. A resposta de Deus hoje para você. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado, pra você, perdeu mais uma vez. Está envergonhado. Porque a vitória é sua. Em nome de Jesus. Pois o Deus que entregou a resposta a Daniel,
estava preso na cova dos leões. É o mesmo Deus que está hoje aqui para te dar vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cante, vai e mostra tua força, vai. Levante a cabeça, vai. Não tema o inimigo, vai. Jesus está contigo, vai. Porque a vitória é sua, vai. Vencendo as barreiras, vai. Ninguém pode impedir, vai. Porque Deus te escolheu. Para vencer. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu ministro agora a completa cura desta gente. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja curada agora. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ministramos aqui a sua cura. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Você que aqui entrou nesta manhã, apoiado, numa cadeira de rodas, numa muleta, seja no que for, num andador, em o nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Você que entrou aqui com dores do alto da cabeça à planta dos pés, tudo em você dói. Você que entrou aqui vencida por uma hemorragia que não cessa, você, senhora, mulher, que não tem ciclo menstrual, o que tu tens é hemorragia, porque você sangra várias vezes, vários dias no mês, inclusive está sangrando agora. A tua hemorragia é estancada. Receba um novo útero, novos ovários, novas trompas. Receba agora uma nova coluna, novos rins, novo fígado. Receba agora um novo coração, uma nova ossada, pela leucemia. Seja curada da cegueira, da falta de visão, decorrente do diabetes, em nome do Senhor Jesus. Enxerga, pode enxergar agora. Você que aqui entrou castigada pela catarata, pelo glaucoma, pela miopia, pela hipermetropia, você que está muito próxima de ficar completamente cega, em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja curada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre agora. Seja liberta da surdez, da mudez. Seja liberta das cardiopatias irreversíveis. Você que tem taquicardia, arritmia, braquicardia, entupimento das veias, das artérias, colesterol alto, pressão alta, baixa, açúcar alto, baixo, não importa. Seja qual for a tua enfermidade, seja livre. Seja livre daquilo que a medicina chama de psicológica, psiquiátrica ou psicossomática. Seja livre da depressão. Seja livre agora da ansiedade, da síndrome do pânico, da automutilação. Seja livre do desejo de suicídio. Seja livre da insônia. Seja livre da epilepsia, das crises convulsivas. Seja livre do desmaio. Seja livre da fraqueza. Seja livre da esterilidade. Seja livre da gastrite, da úlcera, das feridas que não fecham, das enfermidades na pele, psoríase, lepra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, diga: para nunca mais voltar ao meu corpo, à minha alma, ao meu espírito, na sua raiz, toda enfermidade. Em nome de Jesus, sai e não volte. Se você crê, diga: eu tomo posse. Pode fazer exame sem medo, porque não vai aparecer nada. E quando o exame voltar, traga as minhas mãos para que a gente possa glorificar Jesus e dar boas risadas da cara do diabo. Amém? Se você crê, diga que assim seja. Essa é a nossa fé. Amém?
Hoje o meu milagre já chegou. Diga, pô, eu vou crer. Pois vou crer, não vou duvidar. E o preço Que foi pago ali na cruz. me dá vitória. Me dá vitória nesta hora. Tua morte, tua cruz, seu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre. Vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre já chegou. Porque eu criei, eu não duvidei. E o preço que foi pago ali na cruz me deu vitória. Nessa hora. Amém. Nunca deixe trazer a água. E daqui a pouquinho nós vamos ministrar uma outra. Podem sentar também os obreiros, obreiras, pastores. Pode sentar. O nome da senhora, por favor. Bom dia, meu nome é Maria. Dona Maria, a senhora veio de onde? Eu faz 6 para 7 meses que eu moro em Guaíba, mas eu morava em Taquara. Em Taquara? Sim. E o nome desta guria, qual é? Edilane. Edilane, qual a idade? 14. Em quem foi o milagre da água? Com quem? Foi comigo, pastora. O que houve com a senhora? É que assim, ó, de 2016 a 2017 eu tive depressão, né? Então, 3 anos que eu convivi com a depressão, né? Quase 3 anos, porque hoje eu tô curada, né? Então, quando eu baixei o hospital, eu tentei o suicídio porque eu baixei o hospital. Daí eu fui para o hospital, né? Internado. E o meu filho começou a me levar a água para mim lá. Porque lá dentro eu não queria nem mesmo ver a minha família, né? Eu não queria saber de ninguém. Eu só queria morrer. Aí o meu filho começou a me levar água. Eu comecei a tomar água e dali em diante eu comecei a ter força para comer. Comecei a ter força para querer sair de lá de dentro. Porque eu não queria sair lá de dentro. Eu queria conviver lá dentro só. Aí, e antes disso, eu até acho que eu nem sabia que eu tinha depressão, mas antes disso eu era uma pessoa muito agressiva. Eu era uma pessoa assim, ó, que eu brigava, eu xingava as pessoas. A senhora batia nos outros? Eu levantava a mesa. Agredia? Eu agredia. Eu levantava... Como é que ela era? Ela era muito brava com os filhos dela, ela mal chegava perto da gente. Quando chegava, a gente ia abraçar ela, ela já brigava. Era bem difícil. Quem decidiu colocá-la internada, baixada? Foi a minha irmã mais velha. Sua irmã mais velha? Sim, porque eu não tinha mais condições de estar em casa. A gente não podia deixar ela ir no banheiro, ela não podia sair de dentro de casa. Às vezes ela estava dormindo, ela acordava dizendo que tinha gente. A gente não sabia se no outro dia ela ia acordar, ela ia estar bem ou ela ia estar pior. E o que os médicos falavam a respeito do problema da senhora? É que assim, ó, quando eu desmaiei dentro da firma, eu fui no médico, o médico disse que eu estava com depressão. E me receitou um monte de remédio. E o que eu fiz? Comecei a tomar os remédios, eu tinha vontade demais de tomar os remédios. Eu comecei a tomar tudo que eu via na minha frente, os remédios. Porque assim, ó, no meu caso, eu pensava assim, ó, isso aí não tem mais volta pra mim. Eu quero morrer. Eu só tinha vontade de morrer, entendeu? Aí eu comecei a tomar os remédios. Foi aonde eu parei desacordada no hospital. Né? E o que eles falaram? Qual foi o diagnóstico? Daí o médico disse que eu tinha assim, do pânico aquele, né? Porque eu tinha medo de sair na rua, eu tinha ansiedade e depressão, né? Então, dali em diante eu vivi em tratamento, né? Até agora, o tempo que eu parei, que eu comecei a fazer o tratamento da água. Mas quem levava água para a senhora? A minha filha levava água para mim. Era você? Não, era minha irmã mais velha. Sua irmã mais velha. A mesma que internou? Sim. A mesma que colocou a senhora para ser cuidada pelos homens, depois entendeu que só Deus lhe tiraria dessa. Levava água para mim e daí ela me levava na igreja. A senhora ficou baixada onde? Internada onde? Em Taquara. Foi quanto tempo de internação? 35 dias. 35 dias? É. Mas te deram como louca? O médico disse assim, ó, tu vai tomar remédio pro resto da vida, porque essa doença não tem cura, não tem volta.
Ele até disse assim para mim quando eu saí, ó, se a senhora tiver alguma fé, a senhora haja fé, porque essa doença não tem cura. O médico disse isso? O Dr. Carlos Eduardo. Se a senhora tem alguma fé, usa, porque só um milagre te tira dessa. Só um milagre, não tem volta, porque para falar a verdade, eu agredi enfermeira dentro da clínica, eu briguei, eu joguei os remédios do posto de saúde tudo no chão. Eu fiz assim, ó. Até na enfermeira a senhora bateu? Eu bati na enfermeira, chamaram 2 seguranças para me tirar, que eu bati na enfermeira. E a senhora desse tamaninho? Desse tamanho. Imagina quando crescer. E a enfermeira era bem mais alta que eu. E a senhora deu um couro no enfermeiro? E daí eles tiveram que afastar a enfermeira 2 dias do posto, porque eu não podia olhar para a enfermeira. Eu avançava nela. Essa papelada na mão da senhora é o quê? Isso aqui é tudo o que eu vivi dentro do hospital e a ficha que todo mês eu passava para o psiquiatra até uns 2 meses atrás para tomar os remédios. Toda essa papelada é o que comprova tanto a doença como a cura. Comprova tudo. Cada dia do hospital tem uma A partir do momento que sua filha começou a levar a água no hospital, aí eu comecei a ter força. Eu comecei a pensar assim, eu vou lutar por mim. Eu vou para a igreja, eu vou usar essa água aqui, porque é essa água que vai me curar. E eu comecei a fazer uso da água, né? Eu tomava água e eu até passava na cabeça, despejava água na cabeça. E agora tem 2 meses que o remédio fez mal para mim. Em vez de fazer bem, fez mal. Porque eu tive que parar com tudo e graças a Deus eu tô lúcida, eu tô bem, eu não preciso me chapar com remédio, eu trabalho, eu cuido de pessoas idosas com depressão. Ai, esse é o Deus que a gente serve. Olha só, posso falar? Pode. Tua vontade? A mulher era doida. A mulher era doida, a senhora era doida. Eu era. Fala comigo. Eu era A doida. medicina entendeu ela como louca. A criatura agredia a família, agredia os filhos e bateu tanto na enfermeira que a enfermeira teve que ser tirada do ambiente de trabalho, porque ela não podia olhar para a enfermeira, que ela agredia a enfermeira. Hoje ela cuida de pessoas com depressão. Como é que a senhora se define hoje? Uma depressiva, suicida, esquizofrênica, controlada ou curada? Olha, eu me defino hoje completamente curada, feliz, paz que eu não tinha, porque eu não tinha paz. Deixa a filha falar. Você disse que ela era um monstro. A mãe era um monstro. Sim, chegou. Quem é a mãe hoje? Uma pessoa. É difícil dizer, não, se tu parar pra pensar a pessoa que ela era há 3 anos, tu não acredita que é a mesma pessoa. Chegou um ponto em que os médicos chamaram a gente quando ela estava internada e disseram que se ela continuasse daquele jeito, eles não iam poder ficar com ela. Porque os médicos disseram que ela manipulava eles, diziam que ela queria que eles ouvissem, que ela brigava com todo mundo na rua e não tinha onde deixar ela. Ela manipulava até os médicos. Os médicos. Misericórdia, a senhora era bicho ruim mesmo, hein? Eu não sei como eu fazia isso. Eu não sei como eu fazia. E qual foi o remédio que a senhora usou para vencer isso? Foi essa água aqui, ó, Jesus, para me curar. Não tem outra. A gota do milagre. Não, é cura do milagre. A água não do tem. tratamento. Eu não sei viver sem isso aqui. Isso aqui tem. Mesmo curada, a senhora continua na corrente. Mesmo curada, E não tem- deixa de trazer a garrafinha com água. Porque assim, ó, eu vou pro trabalho, eu levo uma garrafinha mais pequena. Se eu sinto uma dor, se a minha patroa sente uma dor, tá ruim, eu vou lá, coloco, dou o remédio para ela com essa água. Eu tomo essa água, eu passo num braço se eu tenho uma dor, eu passo na coluna se eu tenho uma dor, é isso para mim. Ou seja, depressiva, ansiosa, suicida, e hoje a senhora cuida de gente com depressão. Cuido. Esse é o Jesus vivo que a gente serve. Que Deus abençoe. E vem muito mais por aí. Vem muito mais por aí. E hoje eu sou uma pessoa tranquila, feliz, sabe? Eu tô vendo. Eu não sou aquela pessoa assim que... A senhora imagina se eu tivesse dúvida se eu ia ficar tão perto da senhora. Depois de tudo que a senhora foi e fez. Que Deus abençoe. Vai com Jesus. Amém, gente? É muito forte, é ou não é? Cadê a minha? Tá aqui. Cadê a sua? Daqui a pouquinho a gente vai usá-la de novo. Não deixe de trazer um domingo sequer e não quebre a corrente. Amém? Eu queria pedir um favor. Eu queria pedir às coordenadoras de um grupo muito especial que nós temos na igreja. Eu queria um pastor de cada lado com óleo, com a taça, por favor. Só pastor. Eu queria convocar para vir aqui ao altar as colaboradoras voluntárias da EBI, uniformizadas, que viessem para o altar, por favor. Porque nós vamos fazer uma coisa muito especial agora com as senhoras e com as famílias. Amém? Enquanto elas vêm, eu vou dar 2 mensagens para vocês hoje. A primeira é sobre família. E eu queria até que me colocassem, por favor, 1 Timóteo 5, versículo 8, por favor. Que diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus,
e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Olha bem para o bispo, por favor. Essa mensagem não é uma mensagem para quem está perdido, não é uma mensagem para quem ainda não abraçou a fé. Você sabe que a quem muito é dado, muito será cobrado. Que esse nível de exigência feito por Deus é para aqueles que já estão na fé. Porque, por exemplo, uma pessoa ignorante, ela pode alegar que não luta o bastante pela família por não ter entendimento. Mas e você? Vai usar que desculpa quando for cobrada por Deus em juízo de não ter feito nada por sua família, de não ter lutado bastante para salvá-la? Se diferente do incrédulo, você sabe que toda pessoa que não tem Jesus como Senhor, não existe meio termo. Não tem como a pessoa ser metade de Deus, metade do inferno. Ou ela é toda de Deus ou ela é toda do inferno. E a orientação bíblica é essa: é lutar pela tua família até que você veja a tua casa salva e você possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Porque se você não faz isso, o diabo triunfa, o diabo prevalece, faz com que essas pessoas conheçam a morte e uma morte sem salvação. Para você entender melhor, cadê Lucas? Me traz aqui o testemunho, por favor. Onde está? Quem é? O testemunho. Traz aqui para mim, por favor, bem rapidinho. Para vocês entenderem melhor, coloca o versículo em tela cheia. Para quem está aqui, para quem está em casa, vê de novo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo, é pior do que o descrente. Senhora, pode tirar a máscara da senhora? Pode tirar, a senhora está distante? Ele também? É o pai e a mãe? Sim. Fiquem aqui olhando para aquela câmera lá, para frente, por favor. Qual é o nome da senhora? Alzira. E o nome do maridão? É Vilmar. Hã? Vilmar. Quem chegou primeiro? Eu. O senhor chegou primeiro? Isso. E quanto tempo depois que o senhor chegou que a esposa veio? Ela foi indo aos poucos, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Não faz muito tempo que ela foi. O senhor está na fé há quanto tempo? Já faz uns 5 anos. E o senhor foi por quê? Eu fui. O que trouxe o senhor para a presença de Deus? Eu fui porque é o seguinte: eu tenho um filho, né? E esse filho, ele fez 15 anos e ele ficou perturbado. Ele começou a usar drogas, começou a beber, começou a sair na noite, né? Começou a fazer coisas erradas, entendeu? Começou a dar trabalho. Isso. E aí começou a vir o sofrimento começou a vir. E a gente sempre buscando, perseverando. Mas o senhor não buscou e perseverou desde que nasceu. O senhor chegou à igreja, quem apresentou a igreja ao senhor? Como é que o senhor descobriu a Universal? Eu fui por conta. Eu vi na TV. O senhor assistiu o programa? Isso, eu vi o programa na TV, né? E resolvi buscar, né? Porque o sofrimento era muito, entendeu? A gente não dormia mais, era um sofrimento enorme. E é até uma coisa atípica, né? Porque geralmente a mulher vai primeiro, o marido geralmente um pouco mais endurecido vai depois, quando vai, se não dá muito trabalho. Mas o senhor foi primeiro? Fui primeiro. E aí o senhor começou a lutar pelo guri ou por ela também? Por ela também. Por ela? O senhor tinha problemas com ela? A gente discutia muito, a gente não tinha uma relação boa, assim. Vocês brigavam demais? A gente brigava, a gente discutia. Xingava? Xingava. O senhor chegou a bater nela? Não. A senhora chegou a bater nele? Não. Mas deu vontade? Várias isso vezes. Deu. Como é que foi a situação do guri? Qual foi a reação da senhora? Como é que afetou a senhora essa entrada de cabeça do seu filho nas drogas? Aquela foto ali é dele? Ali ele está fumando o quê? Cigarro ou maconha? Maconha. Ali ele estava com que idade? Tinha 15, 16 anos. Como é que foi para a senhora? Como é que passou a ser a vida da senhora com o vício desse guri? É muito triste, porque a gente que é mãe, Deus o livre, um filho é tudo pra gente. E ele começou assim, ele não acreditava em Deus, ele dizia que Deus não existia. E ele chegava bêbado em casa, escutava aquelas músicas que falavam palavrão. Uma vez a gente até se agrediu por causa disso. Fisicamente? Fisicamente. Ele bateu na senhora, seu filho? A gente se agrediu. Os dois se atracaram? Os dois. Mas eu pergunto, por exemplo, se a senhora estava sofrendo tanto e o teu marido decidiu lutar pela família, que
que correram nele. Sim, Por sim. que demorou tanto para a senhora pegar firme na fé? O que eu vou lhe dizer? Eu sempre acreditei em Deus, mas eu não frequentava a igreja. Mas e o testemunho dele, as mudanças que começaram a correr nele, não chamaram a atenção da senhora? Sim, daí. As mudanças do marido? Sim, muitas vezes. Que ele mudou. Sim. Ele mudou ou não mudou? Muitas vezes ele ia sozinho na igreja e eu ficava em casa. Até que um dia a senhora acordou. O que fez a senhora acordar? Como é que eu vou lhe dizer? É saber que Deus existe e procurar por Ele. Porque não adianta a gente ficar em casa, a gente tem que buscar também. Porque a situação do guri já estava insuportável Sim, também. sim. A ponto de vocês se agredirem? Sim, a gente se agrediu. Aí eu pergunto para você, tem hoje? Hoje ele está com 20 anos. Qual é a situação dele? Ele está numa clínica, ele está preso, ele está morto, ele está fumando, ele está cheirando. Hoje ele é outra pessoa. É outra pessoa? Hoje é outra Quanto pessoa. tempo levou de vocês lutando por ele? O que a senhora fez por ele? A gente ia na igreja, a gente fazia votos com Deus para que Deus ele fizesse com que ele acreditasse em Deus. Ele não acreditava. Não, ele dizia que Deus não existia. Ele afirmava que Deus existia. Ele dizia que Deus não E a vida dele muito. e fazendo da de vocês também. Sim, sim. O que o senhor fez por ele na prática, pelo seu filho? Fala no microfone. Eu fiz muita coisa. Eu tentei buscar na igreja, levei ele para a igreja, né? Ele não queria ir, ele resistia, né? Disse que não acreditava em Deus. E eu fui perseverando, né? Fazendo. Quando o senhor trazia ele à igreja, que era pulso, né? Qual era a reação dele? Como é que ele ficava na igreja? Ele ficava num canto. Lá no fundo. Lá no fundo. Dizia que não acreditava, né? E Os senhores vinham para frente e ele ficava lá atrás. ficava atrás, nas últimas cadeiras. Ficava. E ele continua assim? Não, agora não. O Agora... que aconteceu? Hoje ele está liberto, né? Hoje ele é outra pessoa. O que o senhor quer dizer com liberto? Ele não usa mais nada? Não usa droga, não usa mais nada, tá? Tem Deus no coração. Como é que ele é como filho? Um ótimo filho. É outra pessoa. Ele não parou a médio e longo prazo, não. A libertação foi total. Foi. Ele hoje não está um pouco melhor, ele está totalmente curado, liberto? Tá total. Livre? É outra pessoa. Não usa mais nada? Não. Nada. Nada. Como é ter ele como filho hoje? Olha, é uma alegria imensa para mim ver o que ele é hoje. Então valeu a pena toda a luta. Deus livre. Mas eu chega a tenho. me arrepiar. A senhora chega a arrepiar. Ou seja, mas muitas vezes alguém tentou dizer para a senhora que era em vão, né? Tentaram te desanimar, ou a senhora também pensou que não tinha mais jeito para ele? Houve um momento que a senhora entendeu ele como um caso perdido? Não, por quê? Porque eu ia buscar e eu acreditava em Deus e eu sabia que Mas dia antes da senhora Deus começar a ia. buscar, antes da senhora começar a buscar Deus, a senhora chegou a pensar de que ele não tinha mais jeito? Sim. Que ele era um caso perdido? Sim. Mas ficou provado que não tem caso perdido. Não. Só existe caso perdido quando a pessoa aborta o sonho de lutar pela família, quando a pessoa lava as mãos, porque se ela vai até o fim, muda ou não muda? Muda. Eu posso pedir um favor a vocês dois? Sim. Porque ele não está aqui com vocês, seu filho, tá? Não. Posso mostrar onde seu filho está? Deixa eu mostrar para a senhora onde seu filho está. Mostra o filho dela pra gente aí. Esse é seu filho? Esse é o Lucas. Esse aí seu filho? Aonde está o Lucas agora? Agora ele está em Minas Gerais, ele é pastor. Até um mês e meio atrás ele estava aqui com a gente no curso de pastores. Esse filho, caso perdido, que fez os dois ficarem de canto chorado, hoje é um pastor, é um homem de Deus no Ministério da Igreja Universal. Está lá em Minas Gerais hoje, fazendo a obra de Deus. Só um minutinho. Volta ao início, porque a gente não viu o início e não está ouvindo nada. Com som. Pode soltar. Meu nome é Lucas, eu me encontro atualmente no estado de Minas Gerais, servindo a Deus no altar, mas veja que nem sempre foi assim. Eu era uma pessoa muito desacreditada por tudo e por todos, principalmente por aqueles que estavam ao meu redor. Mas eu queria agradecer primeiramente a Deus e segundo aos meus pais, a dona Alzira e o seu Vilmar, que um dia depositaram nesse altar a fé, a confiança e a disposição, que um dia plantaram e hoje estão colhendo o suor, as lágrimas, a fé, para que houvesse um antes e um depois na minha vida. Então eu queria agradecer a dona Alzira, ao seu Vilmar,
E eu também queria dizer para você que tem um familiar que se encontra perdido, talvez se encontre desacreditado por tudo e por todos, assim como eu estive nessa situação um dia. Mas eu queria dizer para você que há solução. Basta que você tome a mesma atitude de fé e disposição que um dia os meus pais tiveram nesse altar. Eu tenho uma coisa para dizer para você: tem mudança sim, mas basta que Deus ele veja em você a fé e a disposição. Que Deus abençoe a todos, ao Bispo Guaraci, aos obreiros, pastores, e que Deus abençoe também o estado do Rio Grande do Sul. Amém? Arrebentou, né? Sim ou não? Coloca aí para mim, por favor, divide tela, entre ele fumando maconha e ele na porta da igreja hoje. Divide tela. Enquanto vocês preparam aí, olha para frente, mamãe, papai, olha para lá. Ei, peguei vocês de surpresa, né? Vocês não sabiam que ia ter um vídeo do guri, né? Não. Nem imaginava quando ia vê-la tão cedo, né? Porque tão cedo vocês não vão ver ele, sabe disso, né? Pessoalmente. Hoje meu filho está longe. Fala assim. de mim. Hoje meu filho está longe de mim, mas ele está perto de Deus. Está longe, mas está perto. Está perto de Deus. Antigamente ele estava perto, mas estava longe. Dono de outros objetivos, de outro espírito. Quando a senhora olha para trás, o senhor também, as madrugadas de oração, os votos, os sacrifícios no altar, tudo valeu a pena, né? Tudo valeu a pena. Faria tudo de novo? Tudo de novo, com certeza. Por uma resposta desse nível, sim ou não? Deus, com certeza. Não, e você vê que a transformação é radical, né, gente? A gente nem consegue acreditar que é a mesma pessoa. Prepararam aí para mim? Coloca aí, por favor. Coloca aí para mim, por favor, na tela. A imagem dele fumando maconha e a imagem dele na Igreja Universal hoje, na porta da igreja. Coloca aí para mim. É rapidinho, é só dividir tela. Tem um botãozinho em cima que aperta e faz assim: vão para lá, vai outro para cá. Ah lá, isso é ele na porta da igreja. Agora coloca ele aí fumando maconha. Oh. É uma diferença escandalosa, né? Sabe onde é que é a maior diferença? É no olhar. Olha o olhar dele, sombrio e carregado. Volta a foto dele agora na porta da igreja. Olha só. Você vê que o olhar é outro, né? Sai o olhar de Satã e entra o olhar do Espírito Santo. Amém? É uma obra como essa que Deus quer fazer nos seus filhos e na sua família. E vai fazer a partir de hoje, para a honra e glória de Jesus. Quem crê? Então eu queria fazer agora a bênção dos filhos. Mas eu queria ao mesmo tempo, olha bem para mim, na justa medida em que eu vou consagrar e abençoar seus filhos, consagrar esse grupo muito especial de 5 vão poder voltar a cuidar dos seus filhinhos pequenos, porque a nossa EBI ela vai abrir agora em outubro com toda a força para vocês voltarem com as crianças na presença de Deus. Amém? Então essas são as pessoas a quem o Espírito Santo usa e o desenvolvimento racional, espiritual e comportamental dos seus filhos. Por isso é com prazer que eu vou ministrar agora a quebra da maldição familiar hereditária, determinar a bênção dos filhos e ao mesmo tempo consagrar aquelas que tanto se dedicam para que isso venha acontecer. Amém? Mas antes disso, eu queria que as tias, né, professora, não é assim que fala, professora, olhasse ali para o telão que eu também tenho um presente para vocês. Solta aí, por favor. A EBI, Escola Bíblica Infantil, trabalha levando a palavra de Deus e a fé para as crianças de 2 a 10 anos de idade, de uma forma dinâmica, para que eles possam entender na linguagem deles. Não é só um lugar onde as crianças ficam durante a reunião enquanto seus pais estão na sala, mas vai muito além disso, porque o nosso objetivo principal é ganhar a alma dessa criança. Nós podemos afirmar que a visão da EBI é formar esse adulto consciente com valores cristãos, para que ele saiba se posicionar, essa criança também desde pequena, ela saiba lidar com os problemas dela e nós vemos ela como alvo. E para a realização desse trabalho, nós contamos com as educadoras voluntárias que dedicam parte do seu tempo em aprender e levar a palavra de Deus para cada uma dessas crianças.
Por isso que a nossa missão é cumprir o que diz a palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando for adulto não se desviará dele. Seja louvado pela vida de vocês, amém? Se curvem. Meu Deus e meu Pai, Senhor amado e querido, provente dentre essas servas do Senhor de verdadeiros instrumentos em tuas mãos para conduzirem em triunfo o desenvolvimento físico, racional, mental, cultural, mas acima de tudo espiritual das crianças que foram confiadas às suas mãos, que foram entregues aos seus cuidados. Não deixa uma sequer delas se perder ou cair em tentação, mas livre-as de todo o mal, e como o Senhor fez com Salomão, faça com elas, meu Pai. Enche-as de sabedoria, e como o Senhor fez com Davi, também faça com elas, porque diz que desde a hora em que aquele azeite foi derramado sobre ele, que o Espírito do Senhor se apossou dele. Então apossa-te de cada uma delas. Toma a posse da mente, do coração, dos sentimentos, das vontades de todas as educadoras da EBI em todo o mundo, mas em especial no Rio Grande do Sul e em nossa catedral. Eu as consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem ficar de pé. Estão consagradas pela fé. E agora eu vou precisar que vocês me façam um favor, desçam para me ajudar, porque agora vocês vão me ajudar com as mães e os filhos. Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus. E nós vamos abençoar agora os filhos. Você vai abençoar os seus, nós vamos abençoar os nossos, minha esposa vai abençoar o meu, e assim vai. Mas eu queria convidar para vir aqui à frente mães, pais e filhos que percebem que de alguma maneira existe uma maldição hereditária na sua família. Um mal que vem de geração em geração, pois vários membros da família já foram acometidos dos mesmos problemas. Então, por favor, você que percebe o sinal de uma maldição hereditária, venha com a tua família aqui para frente, por favor. Pede licença quem está do seu lado, venha com sua esposa, marido, filhos, vem para cá, por favor. Venha aqui para frente. Em nome do Senhor Jesus. Os pastores responsáveis de corrente, aqui em cima comigo, por favor. Em nome de Jesus, venha com a sua família. Em nome do nosso Deus. Vocês que ficaram nas poltronas e estão em família, abrace a sua família, por favor. Quem está aqui à frente e traz o seu filho ou filha contigo, os pais ou a mãe, coloque a mão na cabeça do filho e da filha. Quem é pai ou mãe, coloque a mão na cabeça do seu filho, daquele que você gerou. Feche os teus olhos, por favor, porque primeiro nós vamos ministrar um clamor pela família, amém? E depois nós vamos fazer uma oração de faxina espiritual. Isso, quem está vindo pelo meio, entre para as laterais, tá? Para não deixar o corredor do meio congestionado. Pastores, ajudem aqui, por favor. Ali, obreiros, por favor. Em nome de Jesus. Feche os olhos, por favor, em nome do Senhor Jesus, e vamos clamar pela família.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós levantamos as nossas mãos para os céus, da onde nos virá a resposta, da onde nos virá o socorro, meu Pai. E nós clamamos agora pela nossa casa, pela nossa família, que o Senhor venha manifestar o teu poder para curar, para libertar, para arrancar o mal que age dentro do lar dessa pessoa, causando brigas, separações, causando discussões, causando separação. Arranca esse espírito maligno, meu Pai, porque nós levantamos esse clamor e determinamos que a luz do Senhor entre dentro desse lar para trazer a resposta. Até porque o Senhor é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor é a própria família. Então que agora entre em cada geração e venha arrancar todo o mal que até hoje destruiu, que até hoje acabou, e reconstrua a partir de agora, meu Pai. Se nós determinamos agora, meu Deus, que através da tua mão poderosa toda maldição seja quebrada desta família, meu Pai. Tudo aquilo que era negativo, trazendo contendas, desavença, desunião, meu Pai, tudo que é de ruim venha ser arrancado, meu Pai. Nós determinamos isso em o nome do Senhor Jesus. Que haja paz, que haja harmonia, que haja união, meu Deus. Aonde há brigas, contendas, cessem agora. Sim, meu Deus, porque o Senhor uniu o homem e a mulher para que eles fossem uma só carne. Então como que uma carne vai brigar contra si mesmo? Então venha, meu Deus, traz a união, traz a paz, traz neste lar a prosperidade, a libertação. Nós determinamos, meu Deus, pela nossa fé, a transformação e a mudança desta casa, esta mãe, este pai, este filho, que hoje nesta manhã, meu Deus, levanta a sua voz, o seu clamor, pedindo esta mudança dentro do seu lar. Então que agora o Senhor aí do céu possa derramar, meu Deus, a tua bênção, derramar agora o teu poder para mudar, sim, aquilo que aos olhos humanos até hoje era impossível nesta casa, era, meu Senhor, difícil. Que a partir de agora haja essa mudança, que a partir de agora haja essa transformação, meu Deus. Nós determinamos, meu Pai, sobre a vida dessas famílias a bênção. Tem mães aqui, meu Pai, que tem chorado por conta do seu filho nas drogas, por ver a sua família sendo destruída, mas nós determinamos agora, meu Pai, a reconstrução, nós determinamos a transformação e a bênção total e completa. Se há mais de 2 gerações da família aqui, as autoridades da família coloquem as mãos nas cabeças do outro. Por exemplo, a avó coloca a mão na cabeça da mãe, a mãe coloca a mão na cabeça do filho. Feche os olhos, não diga nada, tira o fundo musical, por favor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas famílias hoje vivem destruídas e destroçadas por causa de uma maldição antiga que entrou lá atrás e de lá para cá vem se perpetuando dentro deste lar, matando, roubando e destruindo essa família. Mas vestido da autoridade que o Senhor Jesus me concedeu, eu digo a todos vocês, espíritos do inferno, essa casa não lhe pertence, essa família não é sua. E não importa por que via de entrada você entrou, importa por onde tu vai sair. Sai daí agora, já. Espírito maldito que nesta família vem de geração a geração, daí a entender-se vários membros da família serem acometidos da mesma doença, vários membros da família morrerem da mesma enfermidade ou do mesmo modo. Ela nasceu dentro de uma família que todos partem por meio de tragédia, que todos morrem com a mesma doença, que todos os homens se transformam em alcoólatras. Ela nasceu numa família exclusiva de esquizofrênicos, de pessoas com problemas mentais. Sempre tem alguém desta família baixado em hospital psiquiátrico, sofrendo tratamento rigoroso. Espíritos da maldição hereditária, batam em retirada agora. Diga com a autoridade que tenho, de pai ou mãe, eu digo a todos os espíritos malignos que até aqui agiram na minha família,
Diga em nome de Jesus. Atira a mão para o alto e diga: sai! E não volte nunca mais. Coloque a mão na cabeça dos seus filhos agora e os abençoe. Consagre os seus filhos para Deus agora. Coloque seus filhos aos cuidados de Deus, porque você tem autoridade para amaldiçoar ou para abençoar. Abençoe. Abençoe. Diga para ele, para ela: eu te abençoo. Autoridade que sou sobre ti, eu te abençoo. Seja abençoado, meu filho. Seja abençoada, minha filha. Abençoe os teus filhos, pois em nome do Senhor Jesus nós consagramos a vida dos nossos rebentos ao Deus vivo. Estão todos abençoados pelo poder da fé. E quem crê, diga amém. E graças ao nosso Deus que reina e vive para sempre. Diga: pela fé, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem crê? Dá um abraço na sua família e dá um beijão nela aí. Dá um beijo nos seus pais, dá um beijo nos seus filhos. Amém? Pode voltar para o seu lugar e volta cantando: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Que bonito, cante. Será abençoada minha descendência. Frutificará a tua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Assim lá em cima, eu e minha casa serviremos a Deus. Só vocês na fé. Eu e minha, com alegria. Eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Com alegria. Amém. Amém? Agora eu quero que os casais se abracem. Eu vou orar por vocês, porque é que eu estava esperando a câmera virar para cá. Eu fiz uns 33 sinais. Eu estava igual guarda de trânsito aqui, ó. E eles não prestam atenção no velhinho. Mas um dia Deus vai fazer a obra. Amém? Porque eu quero que as famílias em casa vivam esse momento conosco. Amém? O senhor, a senhora que está em casa, abraça a sua esposa, abraça seu marido. E vamos então falar com Deus agora pelos casais. Amém? Fecha os olhos. Ora, filha, por favor. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigada por mais um domingo na tua casa. Muito obrigada por mais um domingo na tua presença. Quantas são as famílias, meu Deus, que ainda choram, como aquela mãe que estava aqui, meu Deus, chorou. Meu Deus, mas que a partir de hoje, que a partir dessa oração, dessa determinação, da bênção sobre a família, tudo seja novo, tudo seja diferente, que a nossa casa venha de fato e de verdade exalar o teu bom perfume. Abençoa, meu Deus, o casal, para que nós possamos desfrutar do teu amor, que haja compreensão, que haja companheirismo, meu Pai, que um não desista do outro, pelo contrário, que a cada dia nós venhamos procurar ser melhor, que eu seja melhor para o meu marido, que o meu marido seja cada dia melhor para mim, que nós dois juntos possamos ser o melhor para o Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, faz-nos desfrutar do seu poder, porque do seu amor, meu Deus, a gente se desfruta a cada dia, e lá na cruz o Senhor o expressou. Faz-nos experimentar agora sim do teu poder, que penetra no meio do casal e tira a parede da separação que está no meio, que é o espírito da inimizade. É disso que a gente precisa, porque ele cerca os lares, ele sufoca os lares, ele destrói as famílias. Em nome de Jesus, nós consagramos o nosso casamento, a nossa união, e através da nossa, abençoamos a de todos que estão presentes neste culto, seja aqui ou através da internet.
ou da televisão. E quem crê, diga: tomamos posse. Amém. Dá um beijo na sua esposa aí. Amém? E abençoa ela e abençoa ele também. Amém? Podem tomar assento em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Quem aqui é dizimista fiel da casa de Deus? Quem é e estaria precisando do envelope do dízimo para hoje? Para hoje, faz assim: ah, bispo, eu tenho uma vida muito corrida de trabalho e eu infelizmente não tive como pegar o envelope do dízimo durante a semana, porque inclusive eu só estou vindo hoje na minha correria. Então levante as mãos quem precisa dele para agora, por favor. Leva lá para mim, obreiros, as pessoas que precisam dele para hoje, para esse momento, em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito bem, nós vamos honrar o nosso Deus agora através dos dízimos e ofertas, porque entenda, a obra de Deus, mas ela não está acontecendo no céu. Quando a gente chegar lá, não vai precisar de nada que a gente precisa aqui, mas aqui, disse Salomão, o dinheiro atende a tudo, e é um fato. Por exemplo, por que vocês conseguem, dentro de um ambiente fechado, me enxergar com tanta nitidez? Tem mais de 300 lâmpadas sobre a sua cabeça, olha para cima. Tem uma cruz enorme, cuja iluminação dela já faz a catedral ficar bem clarinha. Nós temos os vitrôs, enfim. E por que eles estão aí, acesos e funcionando? Porque a conta de luz da igreja está sendo paga em dia. Só por isso, amém? E está sendo paga em dia porque o prefeito está pagando, o governador está pagando. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, também acredita em Papai Noel. Como eu só acredito em Papai do Céu e digo: as igrejas evangélicas não têm ajuda de ninguém. Não entra verba federal, não entra dinheiro do Poder Executivo em nenhuma igreja evangélica. Pelo contrário, se a gente não vigiar, eles tentam tirar da gente além do que a lei determina e até do que somos isentos. De vez em quando eles mandam um boletim assim, sem querer, querendo, porque se colar, colou. Como tentaram tirar de mim num estado que eu passei, 850 mil reais de IPTU da catedral, quando naquele local a igreja é isenta de IPTU. Se eu não conhecesse a lei, como é que eu ficaria, hein? Eu ia jogar 850 mil reais da oferta fora, podendo isso. As igrejas, você abre uma universal, você abre um pronto-socorro da alma. Amém? É mentira ou é verdade? Onde chega uma igreja universal, chega a cura para a depressão, chega a união dos lares, chega a salvação das famílias. E a nossa prioridade é investir o que entra em dízimo e oferta em novas igrejas. Se a nossa intenção fosse dinheiro, não teríamos a vida que temos, porque pastor da igreja universal não tem onde reclinar a cabeça. Ele está aqui um dia, amanhã pode estar em outro país ou estado. Não tem como ele montar pezinho de meia, porque a vida de um pastor da Universal é uma vida de desafio. Ele não tem onde reclinar a cabeça. E se a nossa intenção fosse dinheiro, não investiríamos tanto a oferta que tem em novas igrejas e em espaço para se ganhar o quê? Almas para Jesus. Por exemplo, a gente não tem uma rádio na Serra Gaúcha. Lá eles não recebem a mensagem do bispo, entre outras coisas. Eu estou negociando agora uma rádio em Gramado. E pela bênção de Deus e com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá. Ela cobre 150 municípios, não só na Serra, ela vem até Novo Hamburgo. Imagina que maravilha. Se a gente adquire essa rádio, quantas almas a gente não vai ganhar? Sim ou não? E eu conto com a ajuda de vocês. E é isso que eu queria que tivesse na sua consciência, que cada dízimo, cada oferta, cada real que você coloca nesse altar, ele tem destino certo ao trabalho evangelístico da igreja e ao ganho de almas. Com esta consciência, eu queria que você separasse agora, que você preparasse na sua mão direita a maior e melhor oferta que você tem para dar a Jesus nesta manhã, independente do que você está trazendo em dízimos ou envelopes. Eu queria que você separasse uma oferta missionária. Se você vai precisar passar os cartões de crédito ou débito para tal, os pastores estarão com as maquininhas nas laterais do altar. Quem precisa, vem passar rapidinho, porque como existe, é bom que você já venha logo, por favor. Você que diz assim: bispo, a única maneira que eu tenho para dar uma oferta digna ou para eu poder apresentar o meu dízimo hoje, seria passando o meu cartão de crédito ou débito. Então quem precisa, por favor, fique à vontade. Amém?
porque como exige um pouquinho mais de tempo, é necessário que você venha passar agora. E você que me assiste em casa, e mesmo à distância quer fazer parte disso, porque você crê, você confia, você tem visto os testemunhos, tem visto os milagres acontecerem, então você pode entrar no seu sistema bancário, faz o login da sua conta, cadastra uma das contas da igreja, registra lá o CNPJ, estabelece um limite máximo do que pode sair da sua conta, porque senão a transferência não é feita, e você faz uma transferência, ou escaneia o QR Code que está aí na tela do seu televisor, ou então envia um SMS para 28453 com a mensagem doar e o valor a ser doado. Você só precisa fazer um cadastro na primeira vez, depois não precisa mais. Esses procedimentos vão ficar passando na tela para você que está em casa, enquanto a gente honra a Deus aqui, pessoalmente na igreja. Amém? Queria que ficasse aqui à frente para mim, por favor. Obreiras, só aqui, não é com a sacola não, com o livro, com aquele livro do bispo, o livro de Gideão, os 300, e o DVD do Nada a Perder. Então as pessoas que puderem oferecer a Jesus, na hora que vierem à frente, só um minutinho, já vou chamar, na hora que vierem à frente, uma oferta de R$20 para cima, você vai adquirir o livro do bispo ou o DVD do filme Nada a Perder. Então você que é dizimista fiel e você que é ofertante despojado, fique de pé, por favor, e levante para os céus o melhor que você tem para oferecer ao teu Deus nesta manhã. Levante bem alto aos céus mesmo, bem alto. E eu vou orar por vocês que estão aqui e pelos que estão em casa. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora pela vida econômica de todos que estão vivendo este culto, seja online ou aqui presente, e que vão honrar o teu altar agora com o melhor, porque na justa medida que há quem esteja levantando aos céus agora seus dízimos, votos e ofertas aqui, há uma multidão do outro lado, através do tablet, do smartphone, através do computador, fazendo uma transferência bancária, escaneando o código que aparece na tela, ou entrando, meu Deus, no SMS e enviando uma mensagem de oferta. A todas essas pessoas despojadas e valentes que decidiram confiar na tua palavra e investir nela, sim, a esses que confiam, não em nós, porque a palavra que garante prosperidade, a palavra que garante riqueza, a palavra que garante evolução financeira para dizimistas e ofertantes, não saiu nem da minha mente, nem da minha boca, mas da tua palavra. Por isso quem dá dízimo e oferta na Igreja Universal não obedece a homens, obedece a Deus. E quem não o faz, não rejeita a proposta de um bispo, e sim do próprio Deus, porque foi o Senhor que disse: é tanto que se recebe. Aos que vão fazer isso de todo o coração, honra-lhes a fé, os propósitos e os objetivos, e no exato momento em que os dízimos e as ofertas deles tocarem o altar, que o teu poder toque na prosperidade deles, e as coisas grandes que o Senhor prometeu venham se cumprir. E quem é da fé, diga que assim seja. Amém? Pode vir até o altar, honrando a Deus com o seu melhor, em nome do Senhor Jesus. Pode vir com muita força, com muita fé, com muito ânimo, com muita disposição. Pede licença a quem está do seu lado, vem até aqui e lance sobre o altar de Deus o melhor dos seus dízimos e das suas ofertas, em nome do Senhor Jesus, com muita força e com muita fé, com muita disposição e ânimo de buscar na palavra de Deus o cumprimento daquilo que está escrito. Se atentamente ouvir a Deus, vem cantando na fé. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus se exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar
bendito serei na terra. Bendito quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bem forte. bendito serei Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei. Bendito serei na terra. Bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Que bonito, só você. Por onde eu tocar, quando eu obedecer a tua voz. E por falar nisso, vamos obedecer a voz de Deus naquela primeira orientação da reunião? Coloca aí para mim de novo o 1 Timóteo 5:8, por favor. Já prepare, já segure em mãos as fotos, as peças de roupa e tudo que representa a família, e a oferta de Jó de salvação pela família. Mas olha para mim, caprichada hoje como nunca, amém? Para obedecermos essa orientação. Repita comigo: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente, do que o incrédulo. Então, quem despreza, quem não luta pela família, ou na hora de ofertar por ela, pega sobra, prega resto, está mostrando o quanto a família para ela é só um detalhe. Porque se depois da salvação você entende a família como o mais importante que é, então na hora de orar por ela e ofertar por ela, você coloca toda a força. Amém? Levante aos céus as peças de roupa, as fotos, tudo que representa a família. E o pastor Alvoni Medina, que é o pastor da família, inclusive o pastor Alvoni tem uma surpresa para vocês, tá? Quando acabar o culto, quem puder sair aqui pela Júlio para a esquerda, lembra de um antigo posto de gasolina que tinha aqui na esquina? Passando ali tem uma surpresa para você que anda a pé e inclusive para você que anda de carro principalmente, tem uma surpresa também. Às 11 da manhã a gente vai passar por lá para descobrir qual é a surpresa. Amém? Então levante para os céus, numa das mãos, aquilo que representa a família, e na outra, aquilo que você vai fazer de caprichado por ela. Ou seja, no poder de fazer uma coisa, não faça uma inferior, capricha. Amém? Levante aos céus. Senhor grande e eterno Deus, nós vamos ao Senhor em favor da família. O Senhor sabe a luta que essa pessoa tem passado, tem enfrentado, meu Deus. O Senhor sabe a dificuldade que ela tem passado dentro da sua casa. Então, meu Pai, envia os teus anjos agora para visitar este familiar, aonde quer que esteja esse familiar dela. Se ele estiver, meu Pai, nas drogas, se estiver doente, meu Pai, viciado, que se abriga nessa casa, destruição neste lar, que o Senhor venha transformar essa família. O Senhor prometeu na tua palavra, meu Pai, de salvar a nossa casa, assim como o Senhor tem salvado a minha casa, abençoado a minha família. Meu Pai, eu abençoo também a família do teu povo. Livra, transforma, faz, meu Pai, que essa família seja abençoada. Visita essa pessoa que está com essa foto do familiar, do marido, aonde quer que ele estiver, transforma a mente e o coração em nome do Senhor Jesus. Diga: eu e minha casa com certeza serviremos ao Senhor. Amém. Pode vir à frente honrar a Deus pela família e ao mesmo tempo adquirir o jornal Folha Universal. Pode vir aqui. Venha selar a salvação da tua família. Gente, caprichado, sabe, como você nunca fez. Hoje nós estamos vivendo o Dia Internacional das Famílias em toda a Universal. Pode sentar em nome de Jesus. Eu só vou passar uma coisa importante para vocês com respeito à consagração de domingo que vem, e daí para frente a gente só vai cuidar da salvação. Amém? Mas olha como vale a pena orar, jejuar e ofertar pela família. Cadê o microfone? Me dê aí, por favor. Olha só a importância desta oração e desta oferta de sacrifício que a gente faz pela família. Olha que bacana. Cadê o microfone? Traz aí, por favor.
Entrega aqui na mão dessa senhora. E já deixa ele aqui, por favor, né? Qual o nome da senhora? Bom dia, bispo, bom dia. É Cristiane. A senhora me mostrou esse álbum e falou que este álbum e o seu testemunho tem relação com essa oração e com essa oferta da família. O que houve? Pela segunda vez, né? Não sei se o senhor lembra do primeiro acidente da minha cunhada. Foi através desse álbum da família que foi o livramento também. Mas agora, sexta-feira, o meu filho ele trabalha na Unicinos, lá dentro. Aí ele vinha vindo de lá para Porto Alegre de carro, acho que era de Uber. E então ele vinha vindo em direção ali perto do aeroporto e um caminhão trancou a frente deles e o motorista, guiado por Deus, freou o carro para tentar tirar, mas não teve muito sucesso. Pegou a traseira do caminhão no pneu da frente e tocou eles pro paredão. Aí estourou o vidro, tudo em cima do meu filho. Aí ele não quis me contar na hora, assim, eu tava, acho que para reunião, eu não lembro o horário. Aí ele me falou mais tarde que foi através da minha menina que me disse ainda. Aí eu liguei para ele, Cassiano, tu não me falou o que aconteceu? Ah, mãe, não quis te deixar nervosa, mas aconteceu isso, quase morri hoje. E daí eu falei assim, viu? O que vale a pena é o álbum que eu tiro. Eu tirava foto sempre para ele e mostrava que eu estava aqui orando por ele, né? Por toda a família. E aí ele teve esse livramento por Deus através do álbum da família. Já é a segunda vez que Deus salva as pessoas que estão nesse álbum. É muito forte isso. Segunda vez. Houve um acidente com a família dela há um ano atrás. Sim, com a minha cunhada. Há um ano atrás. Isso. Morreu gente, uma coisa que as emissoras de televisão mostraram. Isso. Saiu quase que em tudo que é canal. A pessoa que estava do lado, mas estraçalhada, as fotos são horríveis. E a menina saiu do carro intacta. Intacta. Ou seja, as pessoas que têm a foto nesse álbum dela, Deus está sempre colocando a mão. Mas por um detalhe, ela não falta a uma reunião e ela não esquece esse álbum e nem de orar e sacrificar pela família. Ele reconheceu o livramento que eu falei para ele. Agora você vai voltar para casa e vai dizer assim: o bispo Guaraci disse que quer você lá para agradecer a Deus pessoalmente. Dá o recado para ele. Amém? Viu que maravilha? Não falha. Não falha. Antes da gente falar da salvação e buscar o Espírito Santo, só me permita falar do que nós vamos viver semana que vem. Cada um dos senhores e senhoras que são dizimistas vão trazer no domingo que vem o seu dízimo e um pedaço de pão, mas aquele pão que a família, no geral, mais gosta de comer e que aonde é que ficava claro que uma pessoa realmente estava em condição subhumana quando ela não tinha sequer um pedaço de pão para comer? E nos dias atuais é a mesma coisa. O que depõe contra a minha vida financeira? O não ter um pedacinho de pão para comer. E há quem não tenha um pedaço de pão para comer. Se os senhores lerem a Bíblia de ponta a ponta, vocês vão ver todas as vezes que ele chama alguém para honrar a ele, ele usa essa expressão pelo menos uma vez: abençoarei o vosso pão e a vossa água. Amém? Então cada um de vocês vai trazer um pedaço de pão no domingo que vem, acompanhado do seu dízimo. Mas entenda o que eu quero lhe passar, porque isso tem que estar no consciente de vocês. Olha só como é que é forte. Coloque aí para mim o slide do que eu preparei, por favor, falando a respeito do maná. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Ele cumpriu isso, e não cumpriu só, ele cumpriu isso durante 40 anos. Segue para mim, por favor. Deus fez chover pão do céu durante 40 anos e nunca lhes faltou, que era o maná. Nada pode faltar na vida daquele que crê na provisão divina. Siga, por favor. O povo tinha que sair de suas tendas, ou seja, ação, porque a fé sem obras é o quê? Eles não podiam ficar dentro da tenda de braço cruzado. É igual aquele empresário que fica dentro da loja que não anda, lamentando que não entra cliente. Mas como? Ele passa o dia inteiro sentado, navegando na internet.
cara senta no balcão da loja e fica lá no tecladinho do telefone dele, mexendo em Facebook, Instagram. Aí ele olha para a porta da loja, aí olha para um outro fraco, tão fraco quanto ele, e diz assim: até agora não entrou ninguém. Aí o outro faz assim: vixe, é verdade. Eu estou falando a mentira ou estou falando a verdade? Tem ou não tem gente assim? Que de tão incrédula e passiva que é, parece que ela está torcendo para o mundo terminar em barranco para ela morrer encostada. É ou não é verdade? Seja no campo dos negócios como no mundo da fé. As pessoas ficam esperando as coisas caírem do céu e dentro da tenda delas. Não, Deus derramou maná do céu, mas eles tinham que sair para colher, eles tinham que ir à luta, eles tinham que fazer a parte deles para colher o maná diariamente, mostrando sua dependência e crendo na palavra de Deus. Siga. Deus provou e prova cada um de nós. Ninguém podia guardar o maná para o dia seguinte. Como hoje, Deus nos dá tudo o que precisamos, mas não podemos tocar naquilo que é dele, que é o dízimo e a oferta. Mas com uma ressalva: eles só podiam colher o maná para o sustento daquele dia e não para o dia seguinte. Os mais espertos apanhavam além do que necessitavam. O que significa isso? Olha para mim, por favor. Por quantos anos Deus derramou maná? Eles tinham que duvidar. Meu Deus, caía todo dia. Ele não falou: eu vou derramar todo dia? Tá bom. Caiu no primeiro, tá amarrado. Não era para haver desconfiança, porque Deus tinha acabado de tirá-los do Egito de maneira milagrosa. Mas tá bom, houve uma desconfiança no primeiro dia, abre e fecha aspas, a gente até entenderia. Mas e a partir do momento que começou a cair, no segundo, no terceiro, no quarto, uma semana depois continuava caindo, um mês depois continuava caindo, um ano depois continuava caindo, para que eles pegavam além do necessário para um dia? Assim também somos nós. De tudo que Deus nos dá, se a gente for obediente a Ele, os 90% que conosco ficam serão tão abençoados que eles nos bastarão para vencer e prosperar dentro de um mês, sem a necessidade da gente tocar além. Esse tocar além no maná é o símbolo espiritual da pessoa que toca no dízimo. Não precisa, não toca na parte de Deus, pelo amor de Deus, na parte dele, devolve. Ele não pediu para devolver 10% e ficar com o resto, então administra o resto, mas a parte dele, pelo amor de Deus, devolve. Não toque nela. Amém? Siga, por favor. Não deram ouvidos. Aos olhos humanos, recolher mais maná do que a família necessitava era uma falha pequena, mas aos olhos do Todo-Poderoso caracterizava desobediência e incredulidade na promessa que ele havia feito. Meu Deus, ele não falou que não ia faltar um dia sequer durante os 40 anos? Meu Deus, que custava obedecer. E eles já tinham ouvido a palavra dele, já tinham testemunhado o poder dele. O povozinho difícil era aquele povo de Israel. E como eles, quantas pessoas hoje no nosso meio também são difíceis, a despeito de tudo que elas têm visto Deus fazer na vida delas. Meu Deus, que mais falta Deus fazer contigo? Que livramentos mais Ele tem que dar para provar que Ele é verdadeiro no que fala? Amém? A ponto de você obedecer e devolver o que é dele, não tocando naquilo que vai além. Tem até um provérbio que fala, né? A mão generosa será abençoada, mas ao que retém mais do que é justo, este será sujeito a trabalhos forçados. Você vê que quem não tem vida com Deus trabalha muito e não colhe nada. Quem tem vida com Deus, até dormindo está ganhando dinheiro, porque aos amados de Deus Ele abençoa enquanto dormem. Amém? Siga, por favor. Domingo 4 de outubro, vamos provar nossa fidelidade e total dependência de Deus, apresentando nossas primícias de oferta, trazendo um pão para ser consagrado, representando o maná. Então o que nós vamos fazer domingo que vem? Não vamos tocar naquilo que vai além do que a palavra me permite. De tudo que as nossas mãos recolherem esta semana, nós vamos separar o dízimo, que é a parte de quem? De Deus. E vamos agregar de uma oferta de fé, que expressa a nossa confiança. E junto com o dízimo e a oferta, cada um de nós vai trazer um pedacinho de pão. Eu vou consagrar este pão na hora de consagrar os dizimistas. Por isso que
Nós não vamos consagrar tocando o dedinho no óleo. Vai ser uma bisnaga de azeite muito higiênica. As obreiras que estarão com ela estarão de luvas, tá? No completa higienização, e elas vão pingar uma gotinha desse azeite no pedaço de pão que você vai trazer. E esse pão vai ser distribuído a toda a família, e o que sobrar dele você vai colocar dentro da despensa ou das latas de mantimento, e nunca mais vai faltar nada para você. Se você é fiel e obediente, nunca mais vai lhe faltar nada. Presta atenção nesse vídeo curtinho, solta ele aí para mim, por favor. Posso provar? Eu não sei, tia. Sabe nos dizer o que é, Moisés? Nós estamos curiosos. Este é o pão que o Senhor nos enviou como alimento. Podem comer. Atenção! Por favor. Moisés tem algo a dizer. Deus avisou que nos dará porções diariamente. Não reservem as sobras para amanhã. Recolham apenas o que forem comer hoje. Fiquem aí que vou lá fora buscar mais. Mas Moisés falou para pegar só para hoje, mãe. Amanhã Deus mandará mais. É bom prevenir. Ué, Bina. Achei que já tivesse apanhado a sua porção. Fale baixo, estou sendo prevenida. Que é isso? Moisés avisou que não era para guardar. Era para pegar o suficiente pra gente comer ontem, mãe. Achei que podia, não via de novo. Os vermes agradecem. É que fiquei insegura e achei que podia. Sobrou insegurança e faltou fé. Venham ver. Estão vendo? Foi como Deus disse que seria. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, se eu não vos abrir janelas no céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Se ele falou, tranquilo. Fiquem tranquila ou insegura quando a gente fizer alguma promessa, for algum político. Mas o nosso Deus não é. Ele é Senhor. Passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não haverão de passar. Nunca mais retenha mais do que é justo. Inclusive, tire essa semana para você se consertar com Deus, se você vem falhando com ele no dízimo. E no domingo que vem, e tem que ser domingo desta vez, porque vai ser um trabalho nacional de mudança, de reviravolta na vida dos dizimistas. Quem é fiel a Jesus aí? Fique de pé. Você que é dizimista fiel, ou que não é, ele vai passar a ser a partir de hoje. Leva para mim, na mão de todas as pessoas, o envelope desta consagração. Então no domingo que vem, que dia, gente? Domingo. Domingo que vem é que dia? 4 ou 5? 4. No dia 4, de tudo que as suas mãos recolherem daqui até lá, você vai tirar a parte que lhe pertence, que é o dízimo, e vai agregar a ele uma oferta de fé, e pode ter certeza, vai arrebentar, vai dar tudo certo. Outra coisa importante que eu quero lhes pedir, né, que às vezes as pessoas não percebem, né? Que às vezes a pessoa não percebe, ela não se dá conta disso, né? Da importância que tem. A pessoa não se dá conta da importância que tem o trabalho que a gente desenvolve nesse período de processo político. E diz assim: ah, bispo, eu acho que o povo de Deus não tinha que se envolver com política. Não, mas o povo de Deus não se envolve com política, o povo de Deus vota. Sim ou não?
Você não precisa se envolver com política, você só precisa votar com consciência e ter consciência de que você precisa gerar, né, outros votos para aquelas pessoas que você sabe que vão fazer as coisas certas. Os senhores têm a oportunidade de, num processo como esse, colocar pessoas que vão brigar pelo que é correto e pessoas que vão criar precedentes para que todo o esforço que você fez e faz até aqui, para que a tua família seja uma bênção, seja destruído. Então, pense nisso, joelho no chão, jejum e oração, e em novembro, votar com consciência cristã. Porque às vezes você vende o teu voto, como Judas fez, que vendeu o voto em Jesus por 30 moedas. Não faça isso. Quem é de Deus não se vende, porque quem é de Deus não tem preço, tem valor. Amém? Quem é de Deus tem preço ou tem valor? Então, pelo amor de Deus, né? Nada de vender o voto por 30 reais, por um saco de cimento, por um milheiro de tijolos. Você não precisa disso. Quer isso? Quer isso em abundância? Seja fiel a Deus e esse altar, e bênçãos sem medida virão sobre ti. Amém? Levante esse envelope, você que é dizimista fiel da casa de Deus, todos que são para valer, e digam: meu Pai, nunca mais as minhas mãos vão reter mais do que é justo. A partir de hoje eu entregarei no teu altar aquilo que me pertence. Eu nunca mais cederei ao desespero e à insegurança a ponto de tocar naquilo que é seu. Diga: honra minha fé, me traz o suficiente a cada dia, como o Senhor fez com Israel. E todos digam que assim seja. Amém. Que dia vai ser isso? Domingo, dia 4. Podem sentar, por favor. Em nome de Jesus. Coloca para mim, por favor, os versículos da cegueira na ordem que eu dei, por favor, Danilo. A garrafinha de água de vocês está aí? Coloque ela sobre o seu colo agora, porque logo depois do que eu falar, nós vamos fazer uma coisa muito especial. Prestem muita atenção, por favor. Podem sentar, obreiros, obreiras, por favor, em nome de Jesus, que agora é para a igreja inteira aquilo que eu vou passar. O Espírito Santo não quer salvar e mudar a história de meia dúzia de gatos pingados. Ele quer salvar a igreja inteira, o bispo, a esposa do bispo, o pastor, o obreiro. Então, permita que só eu fique em pé, por favor, e os demais todos sentem, em nome de Jesus. Nessa reunião, deixa que só eu trabalhe, por favor. Os demais eu quero que trabalhem a sua espiritualidade e a sua salvação. Amém? Como disse Jesus através de Marcos e Lucas, olhai para vós mesmos. Então isso é uma hora para cada um olhar para si. E quando eu terminar a pregação, podem se manter onde estão, inclusive os sacerdotes do templo, para buscarem o Espírito Santo. Amém? Você que tem uma Bíblia, abra, por favor, em Deuteronômio 28, versículo 28. Porque hoje a gente até já cantou, e vocês já conhecem a passagem que diz o quê? As bênçãos decorrentes da obediência de Deuteronômio 28. Mas a maioria não conhece porque não lê as consequências negativas da desobediência que estão dentro do mesmo capítulo de Deuteronômio 28. Então ele diz assim, Deuteronômio 28, versículo 28. Lê na Bíblia, por favor, deixa o telão só para quem está em casa. Não se acostuma com essa coisa de tecnologia não, que a ideia do diabo é a gente separar da Bíblia. Então, por favor, todo domingo e quarta-feira venha com a sua Bíblia de papel e medite nela. Eu só coloco isso na tela para ajudar quem está no santo culto em casa. Quem está presente tem que trazer a sua Bíblia, amém? O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com perturbação do espírito. Deixa aí, por favor, um minutinho, para quem está em casa assistindo. É muito importante que você entenda isso. Eu sempre falo isso, e hoje eu vim ao altar para comprovar isso, que a doença que mais mata no mundo não é o câncer, não é a Covid-19. Pasmem vocês, a doença que mais mata no mundo, porque não mata só o corpo, ela mata a possibilidade da eternidade da sua alma com Deus. E que doença é essa? A cegueira espiritual, que impede a pessoa de enxergar aquilo que é mais claro. Mas afinal de contas isso é profético, né? Jesus disse, no final dos tempos
As pessoas vão ouvir e não vão entender, vão ver e não vão perceber, por causa da dureza de seus corações. Então, na realidade, o que engessa, o que cega uma pessoa espiritualmente falando? A dificuldade que ela tem de obedecer, a dificuldade que ela tem de se dobrar diante da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você sabe por que tem gente lá fora que critica tanto a igreja, que ataca tantos bispos e pastores? No fundo, ela sabe que ela não tem nada contra a gente, que ela só está pegando carona na onda, sendo Maria vai com as outras e se unindo a uma banda podre que não gosta de disciplina e naturalmente tenta nos converter naquilo em que elas são. Porque toda pessoa perdida e perturbada, ela tem essa vocação, a de transformar vítima em vilão e vilão em vítima. Por isso que a gente tem sempre que ouvir os dois lados da história, que se a gente não ouvir os dois lados da história, a gente vai passar a vida inteira achando que o Tom é o vilão e que o Jerry é a vítima. Mas se você assistir o desenho animado, você vai lembrar que o Jerry perturbava o Tom. É mentira, é verdade? Ele tirava o Tom do sério, sim ou não? Às vezes o Tom estava lá quietinho, dormindo, ele ia lá, puxava o rabo do Tom. O Tom estava lá quietinho, dormindo, ele tirava a vasilhinha de leite do Tom. Por isso que a gente tem sempre que ouvir os dois lados da história, porque tem gente que é perfeita para sair da condição de vilão para vítima e transformar a vítima em vilão. Sim ou não? É muito interessante isso. Então, quando você vê alguém muito preocupado em nos atacar, creia, é porque ela vive uma vida dissoluta. E o evangelho que a gente prega vai contra todas as maneiras dela se conduzir. Tanto é que algumas dessas pessoas, quando aceitam vir para cá, elas vêm, mas elas geralmente não se convertem da noite para o dia. A princípio elas têm uma resistência. Por quê? Porque elas querem servir a Deus da maneira delas, ao modo delas. Essa dureza de coração é que produz a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual torna uma pessoa uma marionetezinha na mão do diabo e dos filhos dele lá fora. Você vê quanta gente odeia a igreja, nem conhece a igreja e diz que odeia a igreja, nem conhece o bispo Macedo e diz que odeia o bispo Macedo, e quando tenta te convencer a não vir para cá, ela faz de tudo para fazer a lavagem cerebral que ela diz que você sofre aqui, e elas trabalham pesado para você se enxergar como uma tonta. Você já notou que o trabalho do mundo lá fora é tentar nos convencer que a gente é tonto por estar na Igreja Universal? Só que essa mesma pessoa que trabalha pesado para te tirar daqui e te diz que é tonta, já foi traída pela 5ª vez. Já foi enganada pela 5ª vez. É o 5º marido que trai ela, e trai com a melhor amiga. E o tonto é você que está na Igreja Universal. Já foi jogada para trás, já passaram a perna nela 3, 4 sócios, nesse período em que ela trabalha pesado, criticando a Igreja Universal, chamando quem está aqui dentro de Zé Povinho, Bocó, povo esclarecido, tonto, fanático. E já é o 4º sócio que passa a perna nela e toma tudo que ela tem. E o tonto é a gente. Mas por que isso acontece? Cegueira espiritual. A pessoa não enxerga um palmo à frente do nariz. Ela é ávida na busca de tentar convencer a mim e a você de que nós somos trouxas e que estamos jogando a nossa vida fora frequentando uma igreja. E elas não se dão conta de que elas passam a vida inteira sendo enganadas por meio mundo de gente, inclusive não enxergando um palmo à frente do nariz. Essa cegueira, ela mata mais do que qualquer outra doença. Não existe doença no mundo que mata mais do que esta praga chamada cegueira espiritual. Amém? Tem cura para ela, bispo? Tem. Qual o primeiro preço que se paga para ser curado dela, bispo? Humildade. A humildade de admitir que está perdida. A capacidade de reconhecer que está no fundo do poço e perdida. É o primeiro grande passo que se dá para ser curado dela. Versículo 29, por favor. Olha o que ele diz para essas pessoas. E é o que acontece. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas. Você vê?
Quando a cegueira é grande, a pessoa não enxerga nada ao meio-dia. No momento mais claro do dia, ela não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. Apalparás ao meio-dia como um cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, olha só, somente serás o quê? Oprimido e roubado todos os dias, e ninguém haverá que te salve. Você vê quanta gente, o bispo e o pastor estão te roubando. Esses bispos da Universal são ladrões. Ela tenta convencer a gente de que estar aqui é ser trouxa, porque a gente vai te roubar. E ela é roubada todo dia. Roubada pelo sócio, roubada pelo vizinho, roubada pelo filho, roubada pela esposa, roubada pelo marido. E não há quem consiga salvá-la. Por quê? Porque não existe quem possa salvá-la. Mas ninguém pode salvar um perdido enquanto o perdido não reconhece que está perdido. E é isso que eu quero que entre na cabeça de vocês. Jesus não salva os perdidos. Jesus salva quem é humilde para admitir que está perdido. Porque enquanto você não reconhece que está perdida, Ele não te salva. Amém? Quem está entendendo direitinho? Vamos para outra passagem, por favor, que eu pedi para separar. Livro de Jó, capítulo 36, versículo 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em quê? Em delícias. Mas se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidades e os seus anos em delícias. Por quê? Porque você vai ser honrado em vida e quando sair dela, que é a salvação. Siga. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão aonde? Na sua? Mais uma vez entra a palavra o quê? Cegueira. Porque de fato não há doença que mata mais do que a cegueira espiritual. Pelo amor de Deus, te cures dela. Te cures dessa cegueira, que tem como pior sintoma dela orgulho. O maior sintoma da cegueira espiritual de uma pessoa: orgulho, arrogância, a incapacidade de admitir que está errada. E nem o resultado da vida dela sendo um trágico, ela consegue admitir que a maneira dela viver, agir, está errada. O resultado diz por si só, mas ela não se dobra, ela não se curva. Existem pessoas que são muito mais leais ao seu orgulho do que a sua necessidade de ser feliz. Há uma saída, bispo? Vocês estão guardando as passagens para não esquecer depois? Deuteronômio 28, 28, Jó 36, 11, 12. Agora, vamos lá para o último livro da Bíblia e aqui a gente termina. Apocalipse 3, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Aliás, me perdoe, deixa eu respeitar a pontuação. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres. Esse ouro refinado a gente encontra onde? Na coroa da vida. Está claro isso? Aonde? Na coroa da vida. Então, qual é o preço que se paga pela coroa da vida? O abandono a esse mundo podre, sujo, corrupto e nojento. Vestiduras brancas. Por isso que eu pedi a vocês para virem como eu estou hoje, todo de branco, em sinal de purificação, de remissão, de perdão, de redenção. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires o quê? A fim e de que veja o quê? O que está mais claro diante dos seus olhos, às vezes você não vê que tu está indo ladeira abaixo, que tu está caminhando passos largos em direção ao inferno, e que se você não mudar a tua maneira de ser, de agir diante de Deus, o final vai ser uma vida trágica aqui e o lago de fogo e enxofre no porvir. Então nós vamos usar essa água consagrada como um colírio espiritual e vamos lavar os nossos olhos depois de nos arrependermos de fato e confessarmos a Deus as nossas culpas e faltas. Fique de pé, por favor. Você que diz assim:
Bispo Guaraci Santos, eu reconheço, eu admito a minha necessidade de vencer a cegueira espiritual. Eu preciso me curar da cegueira espiritual. Você que reconhece isso, vem com a sua garrafinha aqui para frente. Pede licença a quem está do seu lado. Você que na humildade do seu coração admite isso. Eu preciso urgentemente me curar da minha cegueira espiritual, para que eu possa enxergar a realidade do que Deus quer fazer na minha vida e através dela. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor meu Deus e meu Pai, eu tenho por certo, meu Deus, de que o primeiro e grande sintoma da cegueira espiritual, porque foi o que aconteceu com Lúcifer. O que transformou Lúcifer num anjo rebelde, caído, perdido e que conheceu o inferno, meu Pai? Senão a rebeldia decorrente do orgulho. Ele não ficou orgulhoso depois que se rebelou. Ele se rebelou porque ele era extremamente orgulhoso. E é por esse motivo, meu Deus, que nós estamos aqui diante do teu altar, meu Deus, rogando a ti que nos perdoe os pecados, os erros, as falhas. Sim, que nos purifique de toda transgressão, de toda iniquidade, que nos perdoe dos pecados que cometemos no passado, que nos perdoe daqueles que cometemos recentemente, que nos perdoe daquilo que fazemos ou fizemos sabendo que estávamos te entristecendo, e de outras tantas coisas que fizemos por ignorância. Ó Deus, não porque mereçamos, mas por tua infinita misericórdia, perdoa o nosso pecado, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa iniquidade, perdoe a nossa loucura. Eu digo loucura, meu Deus, porque quando a gente peca, quando a gente cai em pecado, no pleno conhecimento da verdade, é loucura. A tua palavra mesmo diz que aquele que cai em pecado está fora de si. Quem está fora de si está louco. Assim sendo, nós pedimos, meu Pai, perdoe-nos e cure-nos de nossa loucura. A loucura de virar as costas para ti, a loucura de negligenciar e passar por cima da tua palavra, a loucura de passar por cima e pisar em cima da tua vontade. Ó Deus, não porque mereçamos, mas porque aqui estamos pagando o preço, sim, admitindo ante a ti quão errados e falhos nós somos, quão pecadores somos, quão vacilões nós somos, sim. Por esta capacidade de reconhecer que estamos perdidos, é que nós nos jogamos aos teus pés para lhe dizer: Pai, meu Pai, perdoa. Perdoa-nos, meu Deus, cada iniquidade, cada transgressão, cada pecado. Perdoe-nos, meu Deus, inclusive os momentos em que, para não ter que admitir as nossas falhas, tentamos desviar o foco de nossas frustrações e fracassos, colocando a culpa nos outros, quando na realidade o único culpado somos nós, que conhecemos o manual, que conhecemos a receita e que muitas vezes não a obedecemos. Ó Deus, nos perdoa tudo isso agora. Converse com Ele agora e com palavras que sejam só suas. Peça perdão a quem tem perdão para dar. Se humilhe aos pés de quem tem o poder de te lavar, de te perdoar, de te inocentar. Sim, aproveita a oportunidade que Ele está dando, abraça essa chance. Sim, eu sei que nós estamos passando um pouquinho do horário que nós geralmente temos feito este culto, mas digo para você: abraça a chance, aproveita a oportunidade. Há um Deus aqui agora pronto para te lavar, limpar, para remover as escamas dos teus olhos. Mas como é que Ele vai curar um cego se o cego não admitir que está cego? Como é que Deus vai remover o orgulho de dentro de alguém se esse alguém não admite ser orgulhoso? Amigo, amiga, se jogue aos pés do teu Deus agora.
Se você quer vencer toda dor e sofrimento, vença primeiro a si mesmo, vença o seu orgulho, seja capaz de se jogar aos pés do Senhor Jesus e com humildade e coragem dizer: salva-me, porque eu estou perdido, perdida. Isso, fale com Deus. Fala para Ele: eu estou perdido, eu estou perdida, mas eis-me aqui um perdido, uma perdida disposta a mudar, disposta a ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Porque assim nós chegamos aqui diante dele, todos nós. Eu também cheguei assim um dia. Levante a sua cabeça, põe as mãos no coração, feche os teus olhos, não diga nada agora. Se é sincero o teu coração, perdoado é o teu pecado. Se sincero é o teu coração, remida és da sua iniquidade. E já não há mais nada com que o diabo possa te acusar. Levante a sua garrafinha aos céus, pode abri-la, abra e levante-a aos céus. Porque ela vai funcionar tal qual um colírio que lhe abrirá definitivamente a visão espiritual. E é por isso que, em o nome do Senhor Jesus, eu a consagro. Derrame um pouquinho desta água nas mãos e lave os seus olhos. Que maravilha! Se abre a tua visão espiritual para que você possa enxergar as misericórdias e as grandezas de Deus na sua vida. Aleluia. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Agora sim você pode cantar esta parte de cabeça erguida. Foi na cruz onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Meu pecado castigado em Jesus. Foi pela fé, foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz. E agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, e que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Só vocês. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri,
com a tua visão espiritual aberta, levante os teus braços. E desde que você tenha jogado fora as escamas que te impediam de enxergar, e não bastasse estar enxergando bem, tomou a decisão certa, então pode levantar os teus braços, voz, cabeça, e pedir a presença de Deus agora, e pedir o Espírito Santo agora, e ele não lhe será negado. Jesus disse que jamais negaria qualquer coisa aos seus, e nós somos dele. Quanto mais se lhe pedíssemos o Espírito Santo. Então peça, diga a ele: eu te quero, eu te desejo, a minha alma tem sede de ti, o meu espírito anseia pelo Senhor nosso Deus, que criou os céus e a terra. Aleluia. Vem sobre mim e me batiza e me reveste e me renova assim, e me conduz, meu Pai, me faz caminhar passos avante em direção à Nova Jerusalém, porque o final da minha caminhada tem que ser o céu. Aleluia. Vem, Senhor, e enche-me da tua essência, põe em mim o teu DNA. Quem olhar para mim veja o Senhor, quem olhar para mim não tenha dúvida de quem é aquele que vive em mim. Aleluia. Faz de mim morada, porque a minha alma tem sede de ti, ela te quer mais que a qualquer outra coisa ou alguém nesta vida. Vem, Espírito Santo, e enche este lugar com a tua glória. Aleluia. Isso, chama por ele com fome, com apetite, com a vontade. Deixa claro para ele o quanto você o deseja, o quanto você entende que sem ele não é nada e ninguém. Aleluia. Encontre o teu Deus nesta oração. Seja cheia do Espírito Santo, e nunca mais tu vais ser a mesma pessoa, porque ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de uma nova mentalidade, de uma nova visão, ao mesmo tempo de um novo ânimo, de uma nova força. Ser batizado com o Espírito Santo não é só estar marcado por Deus, é ser a habitação dele neste mundo. Aleluia. Receba o Espírito Santo agora. Fale em línguas estranhas e edifique a si mesmo, você que já o possui. Quem não o possuía, receba agora. E se veja tomada de novos pensamentos, prioridades, desejos, vontades, visão a respeito das coisas. Tudo é novo, porque na realidade você é uma nova criatura. Que maravilha. Abrace a si mesma e desfrute do teu Redentor, que agora opera entre os teus braços. Que maravilha. Ele sopra o hálito dele na sua boca e o fôlego dele nas suas narinas. Aleluia. A cegueira te deixou longe, a cegueira te deixou afastada, mas do que a cegueira foi vencida, seus olhos se abriram para que você pudesse ver o caminho, e você então começou uma caminhada em direção ao teu Deus. E porque não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, você conseguiu encontrá-lo nesta oração. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível pecador. Eu era cego e desprezível pecador. Mas Jesus já transformou. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Que maravilha, cante. Quando Jesus estendeu, quando Jesus estendeu a tua mão, quando Ele estendeu a tua
pobre e perdido. Eu era pobre e perdido. Sem Deus. Sem Deus. E sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão. Solta a voz e cante. Quando Jesus estendeu. Quando Jesus estendeu a tua mão. Quando Ele estendeu a sua mão. A sua mão. Para mim. Para mim. Eu era pobre e perdido. Eu era pobre e perdido. Sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão. Sem sair desse espírito, coloque as duas mãos no coração. Abra os olhos um pouquinho. Dá uma olhadinha aqui no telão e entenda. Por que é que os senhores precisam tirar força da fraqueza para estar aqui domingo e quarta? Eu tenho percebido que, com respeito à quarta-feira, alguns dos senhores têm relaxado. Não faça isso, porque se a necessidade do Espírito Santo me obriga a vir quarta, domingo, e não bastasse isso, buscá-lo em casa, imagine para quem vem a um dos dias e falta outro. Pelo amor de Deus, não faça isso. Nós vamos começar um estudo fortíssimo quarta-feira agora, audiovisual, com respeito à salvação. Traga uma Bíblia e traga um bloco de anotações. Não falte, pelo amor de Deus, não falte. Por quê? Entenda. Há algo muito sério acontecendo no planeta. E é de interesse do reino das trevas que ninguém se preocupe com isso. Mas nós iremos te revelar. O Alerta da Salvação. Uma série inédita com 7 episódios. Aqui você precisa saber sobre os avisos de Deus à humanidade. Nesta quarta-feira, 30 de setembro, às 20 horas, na Noite da Salvação, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Entrada e estacionamento gratuitos. Amém? Aqui será 18 e 20, 18 e 19 e 30, as duas principais reuniões, porque como a gente está com problema de transporte, eu não estou querendo fazer as reuniões muito tarde. Então, as duas principais reuniões do dia serão 18 e 19 e 30, não 20. Vê qual das duas e vem. Eu vou fazer as duas. Eu fico no altar sem sair durante 4 horas, quarta-feira à noite. Eu entro 18, só saio lá para as 10 da noite. Amém? Quem entendeu direitinho? Você vai estar? Então, levante as mãos e em espírito diga assim: agora me regozijo, desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar. E na tempestade eu posso sossegar. Sim, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Vocês, quando Jesus estendeu a tua mão, quando Ele estendeu para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu diga: meu Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e através dela. E quem crê, diga amém. E graças àquele que reina e vive para sempre, creia, tudo se faz novo na sua vida. Aquele que te trouxe é o que te leva em paz e em segurança. Que Deus abençoe a todos. Terminamos aqui mais um